Olá pessoal, aqui fala o professor Pedro Alves, o vosso professor de Físico-Química, aquela disciplina que realmente interessa às quartas e às sextas-feiras. Eu estava aqui a ver algumas notícias que realmente interessam também, lembrando de vocês, e tentei, de certa forma, procurar alguns conteúdos relacionados sobre a última matéria. Desde já peço desculpa da minha voz, mas sabem como é a vida de um artista, é mesmo assim. Bom, e eu se calhar começava precisamente por abordar aquela aplicação que eu vos tinha falado, chamada SolarWalk, que vocês podem fazer um download, se a procurarem. E eu começava precisamente por vos mostrar o que é que esta aplicação contém. Nesta aplicação, vocês podem, de certa forma, visualizar o nosso sistema solar com um bocado de detalhe e também a nossa galáxia, não com tanto detalhe, mas de várias perspectivas. Só para vocês terem uma ideia, aqui estamos nós, planeta Terra. Podemos inclusivamente ver a hora e ver uma parte iluminada e outra não iluminada. Eu posso facilmente rodar. Aqui temos o continente africano, se quiserem. Aqui estamos nós, nesta parte, cá em cima. Eu posso aproximar, se quiserem. Fazer um zoom. Posso rodar o nosso planeta. Se repararem, esta parte é uma parte iluminada, o que diz algo sobre a posição da nossa estrela, mais próxima, o Sol. E, como vocês veem, é extremamente interessante a possibilidade que nós temos de manobrar. Estes pontos luminosos que vocês veem aqui são luzes características das respectivas cidades. Austrália, por exemplo, cá em baixo, continente australiano. Separarem aqui a zona asiática, por exemplo, a Índia, qual aula de geografia, vejam lá. O mais curioso é que vocês podem manobrar como bem entenderem, cá em baixo, Polo Sul, Antártida. Uma pequena amostra daquilo que vocês podem ver. Mas mais curioso é a percepção que nós temos quando eu faço um zoom in e out, se vocês pararem. E agora sim, vocês conseguem ter uma visão diferente das potencialidades desta aplicação. Eu posso manobrar como bem entendo esta parte aqui. Aqui temos estas linhas que vocês veem neste caso de Urano, de Saturno, de Júpiter, são as órbitas e são neste momento, para esta data, as posições desses mesmos planetas na sua órbita em torno do Sol. Se vocês repararem, estas órbitas estão praticamente todas num mesmo plano, à exceção aqui de algumas, nomeadamente de Plutão, que aqui está. Se vocês repararem, não está no mesmo plano. São órbitas praticamente circulares, mas na realidade não são. São órbitas elípticas. Aqui, se repararem, uma vista superior. Se repararem. Se eu fizer uma aproximação, vocês vão reparar aqui o Sol. Já lá vamos. Certo? Aqui está a Terra. E se eu continuar a aproximar, vou encontrar Vênus. E mais próximo ainda, Mercúrio. Ou seja, neste caso temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Estes planetas são planetas considerados interiores e são todos eles rochosos. Se eu me afastar um pouco mais, vou ver esta faixa que vocês têm aqui, que é a cintura de asteroides, que de certa forma limita os planetas interiores dos planetas exteriores. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e, finalmente, um planeta anão, Plutão. Reparem na sua órbita mais excêntrica e, se repararem, não está tão bem alinhada
se quiserem, no mesmo plano dos restantes planetas. Aqui temos. Eu começava precisamente por, se calhar, abordar o nosso planeta, o planeta Terra. Vamos tentar ter uma viagem ao nosso planeta. Aqui está ele, novamente. Aqui. E com a nossa Lua. Reparem. Aqui está, para vocês terem uma perspectiva e a relação da escala que eu tenho. Aqui tem. Vamos então ao nosso planeta e, se calhar, de aulas anteriores, tal como eu tinha mostrado, vermos, por exemplo, se eu quiser procurar alguns satélites, por exemplo, o Hubble. Vamos tentar procurar o Hubble. Aqui está ele. Vamos ver onde é que ele anda, por esta altura. Aqui está o telescópio Hubble. Uma imagem do telescópio Hubble que nós podemos rodar. Todos estes painéis são painéis fotovoltaicos que transformam a luz solar em eletricidade, a radiação em eletricidade, certo? Aqui temos. E, para vocês terem uma perspectiva, aqui está ele, o telescópio Hubble. Neste momento, aqui, se vocês pararem, aqui será Madagascar, vocês certamente não estão a ver a Terra numa perspectiva que estão habituados. Vamos tentar rodá-la. Sim, para vocês verem que ele está neste momento a passar no Oceano Índico. Todas estas trajetórias são de outros satélites ou de outros telescópios, mas o telescópio Hubble, só para vocês terem uma visão, uma perspectiva de como ele viaja. Aqui tem, está situado a cerca de 600 km de altitude da superfície da Terra. Vocês verem a perspectiva. Ele está colocado nesta altitude porque nesta posição a atmosfera da Terra já não tem muita influência nas suas observações, comparativamente com uma observação feita na sua superfície, na superfície da Terra. Vamos tentar ter algumas informações também relativas ao telescópio Hubble, por exemplo. A situação mais curiosa foi uma falha de uma parte em 50 partes da dimensão de um fio de cabelo, ou seja, se vocês imaginarem um fio de cabelo e dividirem em 50 partes, na altura que ele foi lançado para o espaço, houve uma falha num dos espelhos que possibilita a sua visualização de imagens, e essa falha fez com que o telescópio, de certa forma, visse mal ao longe, tivesse uma espécie de miopia. E, só para vocês terem uma ideia, é um telescópio que ronda os 1,2 mil milhões de euros, ou se quiserem, muita massa mesmo. E imaginem o que é ter construído algo que, de certa forma, estava danificado. Felizmente houve a reparação, aliás, nós podemos tentar ver mesmo essa reparação, ou se quisermos, primeiro o lançamento do Hubble, neste caso feito pelo Discovery, que foi um vai-vem a seguir ao Challenger, que infelizmente na sua descolagem explodiu, e a NASA teve graves problemas de imagem nos anos que se seguiram. Felizmente, com o lançamento do telescópio Hubble,
feito pelo Discovery. Este vai-vem, isto sim vai-vem. Reparem que está a lançar estes braços gigantescos. Neste momento está, para vocês terem uma ideia do que está a acontecer. Os painéis estão a abrir. Houve também um ligeiro problema na abertura dos painéis, que foi depois rapidamente solucionado. Se estes painéis não abrissem, o telescópio podia ficar danificado, porque ficava sem energia elétrica para funcionar. E aqui as temperaturas são muito baixas já e podem danificar permanentemente todo o sistema. E agora reparem, localizar os astronautas iriam aqui manobrar todo o sistema, juntamente com o apoio terrestre, e agora vai-se dar a acoplagem que vocês têm aqui do braço. E uma vez que ele já está, como vocês vão estudar mais tarde nesta disciplina, foi Newton, foi Isaac Newton quem descobriu que isto seria possível. Colocação do satélite em órbita. Cerca de 600 km de altitude. Isto nunca tinha sido feito, nunca nenhum vai e vem como este tinha viajado a esta altitude. E reparem, foi após uma grande tragédia em que morreram alguns cientistas no vai e vem anterior. E é preciso muita coragem e dedicação para que a ciência funcione desta forma. Podíamos também verificar a própria reparação do Hubble, dos tais espelhos que eu vos falava. Mas antes disso, se calhar, poderíamos ver outro tipo de satélites, por exemplo. Este satélite, Suzaku. Este satélite Suzaku é um satélite principalmente de raio-x, para vocês terem uma ideia. E cá em baixo eu posso visualizar algumas imagens relacionadas sobre o lançamento desse satélite e a sua construção. Se eu quiser ver a posição de Suzaku, reparem só, este pontinho aqui, a órbita, vocês verem. Eu poderei tentar ver outro tipo de telescópios, CISAT, por exemplo. Embora este seja mais um sensor para análise dos oceanos. Ok. Reparem só, à volta da Terra, o Hubble está a 600 km, mas eu posso ter a 300 km já de altitude. Posso ter... Aqui está novamente o Hubble. Isto é que tem, imaginem. Todas estas trajetórias estão muito bem delineadas na Terra. Ou seja, eu consigo saber muito bem em que posição é que estão. Vamos ver se existe algum a pairar sobre Portugal neste momento. Então, tem uma órbita que passa em Portugal. Vamos tentar ver este. Vamos tentar ver o que seja, que também não sei. Ok, o Aqua. Vamos tentar ter algumas informações. É um satélite. Ok. Consegue medir basicamente aspectos relacionados com a nossa biosfera. Ou seja,
Só para vocês terem uma ideia que, além de telescópios e de outro tipo de telescópios e de satélites artificiais colocados pelo homem em órbita, que nos ajudam a entender melhor o nosso planeta e a posição onde nos encontramos no Sistema Solar e, se quiserem, o Universo. Ok? Olhem só. Se eu agora for visualizar, que não tinha sido feito, uma imagem, reparem só, o Sol. Vamos tentar ver uma imagem da Via Láctea. Como continuam a afastar. Este pontinho, o Sol, que na realidade pode ser encarado como o nosso Sistema Solar. Reparem só. Se eu continuar a afastar, um ponto estelar em várias outras estrelas. E agora, vocês conseguem ter uma ideia melhor. Reparem só, da Via Láctea. E eu posso, se quiserem, tem um disco, esta parte do bojo, da região central. E se quiserem, eu posso analisar, reparem esta forma em espiral, posso rodar. A situação é que eu às vezes encontro imagens de outras galáxias que, por exemplo, poderão estar assim, de perfil, e eu não sei, posso não saber exatamente a sua estrutura, mas por comparação com outro tipo de galáxias eu consigo ter uma percepção melhor do que encontro. Reparem só, desta forma, como aquela que aparecia no teste, a galáxia de Sombrero, vista desta forma, mas vista de cima, tem esta posição. E nós estamos aqui. Temos aqui o nosso Sistema Solar, somos apenas um pontinho, se quiserem. Ok? Podemos voltar novamente para lá, para uma viagem rápida para o nosso Sol. Vamos ver? Esta figura que vocês têm aqui é baseada numa imagem muito célebre de 2011, tirada com grande detalhe. Obviamente vocês não têm isto à escala, eu poderia tentar mudar e colocar isto com outra escala. Vamos tentar ver desta forma. Poderia tentar ver assim. Às vezes estão mais habituados nos livros, desta maneira. Okay? Mesmo assim não está à escala, obviamente. Só para vocês tentarem visualizar aqui no ecrã todos os outros planetas. Certo? E vamos tentar ver agora algumas características dos planetas. Mercúrio, planeta mais próximo. O Sol não é o mais quente, curiosamente. Reparem, isto vai ser importante aqui em algumas aulas. Esta sombra que está a ser projetada, que é muito importante para depois vocês entenderem bem os eclipses, porque embora sendo pequenos os próprios planetas, vocês podem visualizar isso facilmente com um lápis ou com o vosso dedo, com um objeto pequeno que seja, projeta uma sombra, um cone de sombra, e, obviamente, se eu estiver aqui, nesta posição, se eu estiver aqui na superfície, eu não vou conseguir ver o Sol, mesmo que o planeta seja muito pequeno. Vão ver? Nesta posição. Quem diz aqui, diz na Terra, como eu posso ver daqui a pouco. Nós depois nas aulas vamos mostrar algumas características dos planetas, mas só para vocês terem uma ideia das posições relativas. Temos depois Vênus. Este sim é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, Vênus. E depois, nas aulas também vocês vão perceber um bocadinho melhor porquê, mas posso-vos dizer já que é devido à sua atmosfera. Consegue criar um efeito de estufa que faz com que a sua temperatura seja a mais elevada de todos os planetas do Sistema Solar. Depois temos a Terra, a Lua, neste caso. Parem na posição relativa, neste momento, Sol, Lua, Terra. Isso faz com que, se eu estiver nesta posição aqui, posso, por exemplo, aqui. A particularidade que nós também vamos ver é que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra.
Eu nunca consigo ver da Terra esta parte, esta superfície aqui. Desta forma. Olhem só. Esta é a parte não iluminada, Terra. Esta é a parte iluminada. Se vocês repararem, Portugal está aqui. Aqui em cima. Está voltada para a parte iluminada. Aqui, como podem ver. Podemos depois ver o planeta Marte com algumas, ou melhor, as luas, os seus dois satélites naturais, Phobos e Deimos. Já agora, Mercúrio não tem satélites naturais. A Terra tem um, que é a Lua. E Marte tem duas luas. Mais uma vez, esta é a parte iluminada, esta é a parte não iluminada neste momento do planeta Marte. A sua particularidade é que tem um dia marciano muito semelhante a um dia terrestre, com pouco mais de 24 horas e meia. Depois a cintura de asteroides. Podemos daqui a pouco ver um asteroide. Vamos ver o planeta Júpiter. Júpiter tem mais de 60 luas conhecidas, algumas delas muito famosas, devido ao estudo que já foi feito, nomeadamente Europa, Calisto. É um planeta já gasoso, é o maior planeta do nosso sistema solar. E isto que vocês têm aqui, veem que são enormes tempestades, podem ser superiores à própria Terra. Por ser gasoso, tem, digamos, vocês nunca poderiam aterrar no planeta, ou a Júpiter, se quiserem, porque ele é constituído por gás. Obviamente que à medida que eu caminho para o interior do planeta, vai ficando sucessivamente mais denso, mas mesmo assim vocês não conseguiriam alunar, porque precisamente são planetas gasosos. Se vocês pararem também nas trajetórias dos satélites naturais, são também eles praticamente circulares, mas são na realidade elipses. Saturno, neste caso. Saturno também tem imensos satélites. Reparem, quanto maior for o planeta, maior é a probabilidade, neste caso, é o que acontece, maior é o número de satélites naturais, se quiserem de luas, que esse planeta possui. Os seus anéis são muito característicos. São, na realidade, cristais que podem formar bandas com tonalidades diferentes. Obviamente que a temperatura também vai diminuindo à medida que eu me afasto do Sol. Alguns satélites naturais muito interessantes e importantes que vocês vão fazer figura no Quem Quer Ser Milionário 2025, caso se lembrem, é Titã, por exemplo, que é o satélite natural de Júpiter, de Saturno. Esta trajetória que vocês têm aqui é a órbita do planeta e estas de algumas das suas luas. Finalmente, Urano e Neptuno. Temos aqui Urano. Tem uma particularidade, é que ele, comparativamente com os outros planetas, roda praticamente deitado, por comparação com os outros planetas. Tem um bocadinho menos de satélites, volta a 30 satélites, sensivelmente. Também tem um sistema de anéis característico. Mais uma vez, nesta aplicação, vocês podem, se quiserem, ter algumas informações sobre o próprio planeta. Aqui.
Ele é constituído maioritariamente por metano e amoníaco, lá está. O gás natural que vocês podem ter na vossa casa é o principal constituinte deste planeta. Neptuno. Aqui tem Neptuno. E finalmente, neste caso já um planeta anão, o Plutão. Eu posso procurá-lo se tiver dificuldades. Imagina que ele está ali, mas eu podia vir aqui e procurá-lo em inglês. Pluto. Vocês podem ver. Neste momento já temos mais informações sobre o planeta Plutão, ou se quiserem o planeta anão Plutão. Podemos ver a comparação entre os diferentes planetas. Se repararem, Plutão, a Lua, tem aqui o raio, sensivelmente, depois o Mercúrio, aqui Marte, só para vocês terem uma ideia, em termos comparativos do raio, reparem, raio de Vênus, cerca de 6.000 km, a Terra tem um bocadinho mais, mas são muito semelhantes. O raio terrestre, considerando que é uma esfera. E agora reparem na diferença. Neptuno, 24.000 km de raio. Reparem na diferença já. Urano, são planetas gasosos muito grandes. Mas temos Saturno com 60.000 km de raio. Vejam bem a diferença. Júpiter, 71.000 km de raio. E, finalmente, a comparação é abismal com o Sol, de praticamente 700.000 km de raio. Reparem só na comparação de tamanhos dos diferentes planetas e do Sol. Finalmente, possivelmente já vai longo, cerca de 30 minutos, nós poderemos tentar ver alguns asteroides e cometas, se calhar cometas. Vamos ver o Halley, onde é que ele anda. Vocês vão aprender com um cometa, praticamente um pedaço de rocha e de gelo, se quiserem. E vamos ver onde é que ele anda. Falta algum tempo até ele nos visitar. Aqui está o planeta do nosso sistema solar. E vamos ver onde é que anda o Halley. Já reparem só. Ele está muito afastado, mas já está na parte final da sua trajetória em que se afasta do Sol. E reparem, tem uma órbita na mesma elíptica, mas muito mais acentuada. E pensa-se... Ups. Aqui está. Aqui tem. Vamos ver outros cometas, por exemplo. O Borley, para ver onde é que ele anda, que este está mais próximo do Sol, neste momento. E se repararem, este cometa, por estar próximo do Sol, as camadas de gelo que ele é constituído começam a vaporizar e a radiação solar faz com que seja possível visualizar aquilo que nós chamamos muitas vezes de uma cauda e uma cabeleira. Aqui tem, ao contrário do Hubble, que está muito afastado do Sol, e vocês não conseguem visualizar, não conseguiríamos visualizar porque está muito afastado de nós, estas características. Finalmente vamos tentar ver um asteroide, se eu conseguir.
Podemos tentar ver outras estrelas, como Sirius, por exemplo. Aqui têm. Vamos ver comparativamente com o nosso Sol, onde está Sirius. Só para vocês terem uma ideia. Não é mais próxima do Sol, mas mais brilhante. Podemos tentar ver um eclipse Solar eclipse do Sol, por exemplo, que nós depois vamos estudar também, desta forma. Podíamos, na própria aplicação, estudar outras estrelas. E agora, se calhar, eu queria um asteroide e não estou a conseguir encontrar. Podemos ver a Estação Espacial Internacional, por exemplo, onde existem seres humanos a trabalhar constantemente, por turnos. Aqui tem. Podem ver a velocidade a que se encontra neste momento. Só para vocês terem uma ideia. Aqui tem. Vejam. Podemos ver o nascer do Sol do Hubble, visto do Hubble. Entre outras, os anéis de Saturno, com maior detalhe, por exemplo. O Saturno visto de uma Lua, por exemplo. Ou seja, há enormes potencialidades que vocês têm. O próprio nascer do Sol na Terra. Enormes potencialidades que vocês têm com as fases da Lua, que nós também vamos estudar. As estações do ano. The Earth cycle. Inclusivamente. Com o nosso eixo imaginário. Se quiserem, podia tentar. Ou seja, basicamente o que eu estou a fazer aqui é só mostrar as potencialidades que isto tem. Se calhar poderíamos ver a missão Apollo 11. Para vocês terem uma ideia como se processou na superfície da Lua. Outras missões que foram igualmente importantes, nomeadamente a Curiosity em Marte. Um dos primeiros robôs tinha a capacidade de retirar amostras da superfície de Marte e analisar essas mesmas amostras e enviar essa informação para a Terra. Ou seja, vamos tentar ver aqui se Apollo é alguma coisa. Depois, na Apollo 17, na missão Apollo 17, já o primeiro tripulado, mas robô. Impressionante. Um conjunto de potencialidades que vocês podem ter quando, se quiserem fazer o download desta aplicação. Também têm
outras aplicações para visualização de constelações, céus noturnos, por aí fora. Ok? Reparem só. Mais uma vez, para vocês ficarem com um bichinho do que a ciência poderá ser e este mundo fabuloso. Muito bem. Finalmente, aconselhava-vos também, além deste site, obrigatoriamente, mas se vocês forem ao YouTube e googlarem Cosmos 2014, vão ter todos os episódios do programa Cosmos. Possivelmente serão em inglês, eu posso-vos tentar arranjar, eu tenho a versão com legendas em português. E se vocês são apenas 3 episódios que estão a passar neste momento na RTP2, novamente, mas vocês ficam com uma ideia, podem não perceber tudo o que contém em cada episódio, mas de certeza que se gostarem desta parte da ciência vão ficar maravilhados com as imagens, os esquemas e mesmo as próprias explicações simples do que o programa trata. Ok? Espero que tenha servido para vocês terem um pretexto de passarem cerca de 30 minutos no computador e até breve.